Podemos começar, Igor. Obrigado. Primeiramente, boa tarde a todos os convidados, aos palestrantes, à equipe técnica do CRT que nos assiste aqui nesse evento. É com muito prazer que a gente, nessa tarde de sábado, pode estar reunido, né, num evento promovido pelo Conselho Regional de Psicologia do Estado de Minas Gerais, é uma ação da Comissão de Psicologia do Esporte de Belo Horizonte. Então, é um prazer estar aqui com todos vocês. Falar rapidinho, a Comissão de Psicologia do Esporte é um grupo de orientação temático que trabalha junto ao Conselho no papel de orientar os profissionais da área no nosso estado. O grupo começou as suas atividades na gestão da conselheira Paula de Paula, retornou com as atividades após um recesso em 2015. Em 2016, o grupo fez parte do GT Nacional de Psicologia do Esporte do Conselho Federal, tendo as atividades encerradas no final do ano de 2019. Agora, em fevereiro, retornando às atividades da comissão, com encontros abertos da comissão, já mensais, e agora seguindo para mais uma novidade, que são encontros temáticos, né? A professora Paula de Paula vai apresentar aí a proposta para todos nós, logo, né? E os convidados. Então, queria mais uma vez agradecer a todos, né? Passar algumas orientações básicas para aqueles que estão nos assistindo. O vídeo está sendo gravado, nossa reunião está sendo gravada, né? O canal de comunicação com vocês vai ser aqui pelo chat, as suas perguntas vão ser direcionadas aí à mediadora, aos palestrantes, alguma pergunta que eu, enquanto representante do conselho, possa estar ajudando, então me coloco à disposição também. Eu acabei até atropelando, né, Paulo? Não falei, né? Então, boa tarde, eu sou Igor Queiroz Gomes, eu não estou no folder, então eu devia ter me apresentado primeiro, né? Eu estou como conselheiro e como conselheiro referência da Comissão de Psicologia do Esporte, já desde 2016, já estou há 4 anos aí fazendo esse papel de representatividade junto à categoria, junto ao sistema conselho, e eu acho, para a gente não delongar muito aqui e ouvir a quem nos interessa, que não são nossos convidados, a Renata e o Delano, já passo a palavra, então, para a professora Paula, que vai fazer as devidas apresentações. Obrigado, Paula. Boa tarde, gente. Eu acho que o Igor falou muito bem, o Conselho tem participado dessa, vamos dizer, militância em torno da psicologia do esporte, e a gente está com essa ideia, né, de chamar convidados para conversar sobre a psicologia do esporte e para conversar com quem realmente está vivendo as coisas do esporte, né? Então, a gente está hoje, né, conversando sobre os efeitos da pandemia na subjetividade dos atletas, né? E a gente sabe que os efeitos da pandemia está sobre todos nós, ela é global, né? A gente está tendo perdas econômicas, perdas humanas, perdas sociais, e nós, humanos, lidamos muito mal com as perdas. A gente tem que driblar muito, porque a perda costuma nos assustar, porque ela não está dentro do nosso controle, ela não está dentro dos nossos planos. A gente gosta muito de ter os planos prontos, principalmente os atletas que vivem dentro dessa racionalidade, né, do planejamento, do monitoramento, não é, da performance. Ou seja, quando acontece alguma coisa que escapa a essa racionalidade, isso é muito difícil. É difícil não só para os atletas. Uma criança que perde uma borracha, ela chora, ela acha ruim, né? E os atletas, mas todos nós, estamos perdendo muito. São sonhos interrompidos, alguns não só interrompidos, mas destruídos completamente. Algumas pessoas lidam de maneira muito diferente. Por quê? A pandemia, ela é global, mas a maneira como cada um lida com ela é singular. Então, a potência de uma psicologia do esporte é exatamente a de dar ouvidos
a essas pessoas que, por um motivo ou outro, demonstram algum sofrimento que escapa à nossa orientação geral de como focar, de como planejar, de como manter a atenção, de como manter a motivação. Porque é muito difícil, quando a gente tem coisas destruídas, né, no nosso coração, a gente está motivado. E a gente vê isso, né? Os atletas perderam o clube, perderam os amigos, perderam a convivência, os jovens perderam as festas de 15 anos, os namoros, né, os corredores da escola, a cantina, os encontros na esquina. Isso tudo faz muita falta para os jovens, faz para a gente também, mas os jovens sofrem muito com isso. E os atletas, a maior perda que eles puderam ter foi o adiamento dos Jogos Olímpicos desse ano, em Tóquio, Japão, para o verão do ano que vem. Né? O alemão Thomas Bach, que é o presidente do Comitê Olímpico Internacional, disse, né, que haveria muitas perdas, principalmente financeiras, mas que ele estava preocupado com a vida humana. Eles custaram a tomar essa decisão de adiar os Jogos Olímpicos, mas isso reflete o quanto de perdas o esporte tem sofrido com a pandemia. O COI publicou em maio agora uma pesquisa com 135 países participando. Tem atletas de todas as idades, inclusive aposentados, treinadores, e está publicada no site do COI. Se vocês quiserem, né, se inteirar da pesquisa toda, vocês podem encontrá-la lá. Mas o que me traz, né, que eu vejo de importância na pesquisa, que nos interessa conversar aqui agora, é que descobriu-se, né, a pesquisa revelou uma dificuldade muito grande dos atletas, dos treinadores, de gerenciar a motivação, né, por conta, inclusive, de como eles vão, alguns, manterem a sua carreira, manterem, né, os seus salários. Então, isso é algo que traz muitos problemas, é o maior problema, além da questão da nutrição, da dieta, manter o peso. Então, a questão da motivação não é algo que a gente possa ensinar, é preciso que a gente escute, porque o que desmotiva um e pode parecer que ele está preguiçoso, ou é que ele está dando mau exemplo, ou mal, né, influenciando mal os colegas, é porque ele está sofrendo de uma maneira diferente, né? Então, eu convidei duas pessoas que eu admiro muito, que são pessoas que fizeram a vida, né, dentro do esporte profissional, da natação. Então, a Renata, que o Igor já, né, apresentou, e o Delano. E aí eu queria convidar primeiro a Renata, né, para ela dar um depoimento de como que foi, né, o isolamento, como é que ela está levando o isolamento, né, que coisas ela pôde construir para driblar, né, as dificuldades que ela viveu, e depois Delano, que é um profissional, mas que está não como atleta mais, mas como profissional, né, da fisiologia, do treinamento, também falar como que foi isso para ele. E vocês tendo, né, algumas dúvidas ou querendo conversar, vocês podem usar o chat, nós temos aí, né, uns bastidores do conselho que está fazendo esse controle das perguntas, e também, se alguém quiser pegar o microfone depois para perguntar algo para mim ou para os dois convidados, nós vamos ter muita alegria de poder responder, porque a gente está querendo transformar essa live viva, né, que ela seja viva, que ela toque o coração de vocês, né? E eu, sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra para a Renata, para ela nos dizer aí o que a gente está querendo escutar. Ei, Paula, boa tarde a todos. Obrigada pela presença de vocês aqui com a gente nesse encontro, disponibilizar um pouquinho do tempo de vocês para participar aqui com a gente. O que a Paula, um ponto que a Paula falou é bem verdade, assim. Hoje eu posso contar para vocês o que eu, Renata Sander, atleta de natação, estou vivendo e como eu estou lidando. É difícil eu dizer isso por todos os atletas, né? Porque realmente cada um lida de uma maneira singular. E eu estava até refletindo sobre isso, como que se essa pandemia tivesse acontecido, por exemplo,
uns 5 anos atrás, como eu também estaria lidando de maneira totalmente diferente, talvez pela minha maturidade de hoje ou por algumas experiências, né, que eu já passei nos últimos tempos. Então, eu posso dizer assim que hoje eu tenho lidado até de forma bem tranquila em relação a tudo isso. Primeiramente, porque eu tenho aprendido um pouco mais a aceitar as situações e aceitar os momentos, sem querer ter tanto controle, né, da vida. Isso era uma coisa que eu sofria muito por, como atleta, assim, ter toda uma temporada programada, ter tudo programado. A gente tem sempre, né, os blocos de treinamento e os objetivos a curto, médio e longo prazo que a gente tem sempre se cobrado a conseguir realizar. Mas, a partir do que veio a pandemia, eu logo percebi que não seria uma coisa que estava no meu controle, e o que estava no meu controle era simplesmente o modo que eu reagia à situação. Realmente, sim, eu fiquei chocada, fiquei um pouco sei assim como lidar, mas eu vi que o fato da gente ter que se afastar dos treinos e entrar em quarentena era um motivo muito maior do que talvez um objetivo assim de uma competição. Você pensar na vida de tantas pessoas que estão em jogo, né? O que é uma competição perto disso? Então, eu simplesmente, o primeiro passo foi aceitar a situação e tentar refletir ali como eu poderia me inovar dentro daquilo, assim, ter uma certa flexibilidade. E nisso eu resolvi ouvir um pouco mais, assim, meu corpo e o que ele estava pedindo. Então, já que a gente ia ter que ficar afastado, eu resolvi primeiro tirar 2 semanas de férias, então eu fiquei em descanso total. Fiquei só dormindo mesmo, bem tranquila, para depois começar as atividades de novo. Mas nisso a gente tem um apoio muito forte assim da comissão técnica. A gente não ficou totalmente abandonado. Temos toda uma comissão técnica ali por trás do nosso trabalho que tem mantido bastante contato com a gente, enviado treinos e para ter certeza que a gente está assim bem amparado e no caminho certo, sabe? Mas eu sempre fui uma atleta assim bem Caxias, que sempre quis fazer tudo certinho e treinar bem e me cobrava demais, sempre me cobro demais. Mas até um exercício para mim que eu tenho feito nessa quarentena é tentar relaxar um pouco mais e ser flexível assim comigo mesma, e realmente respeitando o momento, respeitando o corpo, e tentar pensar um dia de cada vez. O que é muito difícil, porque a gente que está acostumado, né, a ter um objetivo muito concreto ali na frente de uma competição, de um resultado, para mim mesmo está sendo assim um desafio pensar um dia de cada vez, uma semana de cada vez, porque são muitas incertezas, né? E a gente não saber quando, para que a gente está treinando e para quando a gente está treinando, tem sido uma dificuldade bem grande mesmo. Então, eu tenho me inovado, assim, eu, na verdade, até comecei com alguns projetos online mesmo, alguns trabalhos online, e esses projetos têm ocupado a minha cabeça, e eles serviram também de uma certa forma como objetivo, que eu vi que eu consigo, eu sempre preciso ter um objetivo, né? Então, se não é na natação especificamente, eu criei objetivos diferentes, assim, em outras áreas. Então, isso tem me ajudado muito, porque eu tenho estudado bastante, tenho trabalhado em outras coisas, lido bastante livros e até aproveitado esse tempo em casa, assim, que eu realmente nunca tive antes. Nós, atletas de alto rendimento, temos poucas férias no ano, são poucos momentos, assim, que a gente pode realmente ficar no ócio, sabe? E passar tanto tempo com a família também. Então, normalmente eu tenho uma semana só de férias depois das competições principais.
somando, assim, no máximo 3 semanas de férias no ano. E, e para mim foi muito bom, assim, também ter esse tempo para descansar o corpo, descansar a mente e conhecer melhor, assim, outros aspectos da Renata, não só atleta, né? Renata pessoa, Renata filha, Renata irmã. Então tem sido um momento, assim, de grandes descobertas. Eu não fiz nada muito diferente, não, mas, assim, tem sido um período muito interessante de que talvez a Renata atleta não é a pessoa principal agora, sabe? A Renata atleta está um pouco de lado e a Renata pessoa está sempre em primeiro lugar aqui. Mas eu estou sim treinando. Depois desse tempo de férias, eu voltei a treinar de uma forma progressiva. Comecei primeiro com exercícios fora da água, e fiquei, na verdade, 3 meses sem entrar na piscina. Eu, que sou atleta de natação, nunca passei tanto tempo sem entrar na piscina. Primeiro porque eu realmente estava sem estrutura, e agora eu consegui estrutura, vim para o interior de Minas Gerais, mas, ao mesmo tempo, eu não tinha vontade nenhuma de entrar na piscina, porque eu acho que eu estava, talvez, tão frustrada, assim, e cansada com essa situação toda, que eu me dei esse tempo de descanso. E eu voltei quando eu realmente queria muito voltar a nadar. Então, foi um momento, assim, diferente também, que a quarentena proporcionou. E, sim, é muito difícil manter uma disciplina, um foco ali de treinos, e eu tenho respeitado isso em mim, assim, não tenho cobrado grandes sacrifícios, sabe? Essa quarentena veio mostrar também a importância realmente de ter uma comissão técnica ali com a gente presente. E de um time também, sabe? De ter colegas ali do seu lado que te dão uma força ali quando tá difícil e ter aquele comprometimento não só com você mesmo, mas com o time. Então, essa quarentena veio mostrar muitas coisas que talvez passavam despercebido antes e se mostraram um maior valor agora, sabe? Então, em relação aos treinos, eu acho que a chave agora realmente é a autorresponsabilidade, assim, e o que eu faço é o que é melhor para mim, o que eu vejo que é melhor para mim, assim. Eu tenho 28 anos, sou formada na área, então eu tenho mais consciência em relação aos treinos. Eu imagino que para atletas mais novos, assim, seja um pouco mais difícil de saber tomar as decisões certas, assim, treinando sozinho. Mas é mais ou menos isso, assim, que eu tinha para passar. Eu não sei se tem mais alguma dúvida, assim. Mas, assim, em relação a essa autorresponsabilidade, eu sei que me manter ativa é fundamental, tanto, assim, para minha saúde física, para minha saúde mental. A gente sabe a importância, né, da atividade física para a nossa saúde mental também. E como nós, atletas, estamos tão acostumados a estar ativos, assim, todos os dias, então o corpo sente falta. Então, primeiramente, assim, uma coisa que me motiva muito é me manter saudável e também para minimizar qualquer prejuízo, assim, para quando a gente voltar aos treinos efetivamente, diminuir qualquer chance de lesão, sabe? Que já é uma coisa que me perturba um pouco. Então, eu pensei mais como uma estratégia, assim, a médio e longo prazo, os meus treinos aqui. Não que eu esteja treinando, assim, muito focada, por exemplo, na seletiva olímpica, porque eu também não quero ter mais frustrações, porque caso ela seja adiada novamente, eu não quero ter mais uma frustração, sabe? Então, eu vou fazendo o que eu posso e simplesmente tentando, assim, realmente levar um dia após o outro, porque essa quarentena é muito incerta, a gente não tem certeza de nada, né? Então, é mais ou menos isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, essas as ferramentas que me ajudaram, né? E tem me ajudado, que é aceitar o momento como ele é e essa questão de se adaptar, assim, saber se adaptar à vida, assim, e ir levando do jeito que dá. Não querer ter controle de tudo, porque eu já vi que isso é muita ilusão mesmo
E eu já sofri muito com isso, então é uma coisa que eu tento evitar. Então, se tiverem uma pergunta depois, né, eu tô disponível aqui para responder também. Mas acho que é Eu isso que tenho eu queria. várias, sei. Tem vários? Mas depois a gente, né, A gente depois que a deixa o gente... Delano falar um pouquinho também, porque senão Isso! eu vou ficar aqui falando Sim. o tempo todo. Paulo, acho que seu áudio está mudo. Ah, sim, eu estava com áudio. Então, eu tenho várias perguntas, mas nós vamos passar a palavra para o Delano, porque depois, para começar a mediação do bate-papo, né, para a gente poder escutar o chat e também as pessoas, né, eu vou começar nas perguntas. Mas, Delano, por favor, assuma o microfone aí. Olá, boa tarde. Boa tarde para todo o público que está aqui presente, disponibilizando um pouco do seu tempo. Boa tarde, Paula, Igor, Renata. Antes de mais nada, eu queria dizer que para mim é uma honra poder estar aqui, participando desse evento realizado pelo Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais. Ainda mais dividindo a mesa com duas mulheres que eu admiro bastante, em que eu tive a oportunidade de trabalhar e me relacionar dentro e fora do ambiente profissional. Com relação a como nós, treinadores, estamos passando por esse período de crise causado pela pandemia do novo coronavírus, o que eu posso dizer a respeito da minha experiência, não, na verdade, não é muito diferente do que os atletas estão passando. Eu acho que, de modo geral, essa é uma das poucas vezes na história em que toda a humanidade está enfrentando exatamente o mesmo causador de uma angústia, né, ao mesmo tempo. De diferentes maneiras, obviamente, mas todos estão sentindo esse efeito. E, para uma breve contextualização, para contribuir com o que a Renata havia falado, eu hoje trabalho num clube internacional de natação. É um clube que tem no seu time alguns dos maiores nomes da elite da natação mundial da atualidade. Para vocês terem uma ideia, só o nosso time, os atletas com quem eu tenho atuação direta, somam mais de 20 medalhas olímpicas. O Brasil, na história toda da natação, tem 14 ou 16 medalhas, se não me engano. Só a Sarah Yossam bateu mais de 20 vezes o recorde mundial. Então, mesmo esses atletas desse nível estão enfrentando as mesmas dificuldades do que os atletas da outra extremidade, os atletas da formação, os atletas de base estão enfrentando. Seja por dificuldade, acesso à infraestrutura e também aos desafios para a saúde mental. Quando tudo isso começou, eu estava na Itália, junto com a minha equipe, no training camp, em março, quando, enfim, Milão começou a sair do controle e tudo mais, e a partir daquele momento, a nossa rotina mudou completamente. Como a Renata bem frisou, nós do esporte de alto rendimento, eu acho que de várias outras áreas também, mas nós sempre temos tudo muito bem planejado. Para a gente conseguir executar e planejar o que a gente vai fazer em todos os dias, a gente precisa de uma data específica, um objetivo final, uma competição-alvo. E até agora a gente está meio sem essa competição-alvo, né? Mesmo as Olimpíadas, apesar de terem sido adiadas, a gente também não tem certeza se ela vai ser realizada. Então, quando nós estávamos lá na Itália e tudo isso começou a acontecer, a nossa rotina já mudou ali, porque nós já não sabíamos se o melhor era ficar e terminar o training camp, arriscando não conseguir voltar para a nossa base de treinamento, que fica na Turquia, ou se a gente deveria aceitar as despesas financeiras e voltar o quanto antes para o nosso centro de treinamento. Acabou que a gente acabou ficando os 2 últimos dias, e no dia seguinte que chegamos na Turquia, vários países fecharam fronteira com a Itália. Então, por pouco, nós não ficamos presos dentro da Itália. E desde então, a rotina tem sido basicamente a mesma. Pouco tempo depois, uma semana e meia depois, aconteceu a mesma coisa na Turquia, e a gente e nós tivemos que sair às pressas de lá, né? Foi uma situação angustiante, completamente fora de tudo que eu já havia vivenciado, estressante não só para os atletas, mas muito também para a comissão técnica. E
como a maneira que nós lidamos com isso, desde o início, na verdade, o head coach do clube, James Gibson, ele tem esse lado muito bem desenvolvido, essa percepção da variação emocional dos atletas, ele é muito ligado a isso, até mesmo na hora de pensar, na hora de prescrever seus treinos. E essa percepção dele ajudou muito a lidar com a situação. Eu acredito que se fosse eu no comando do time, se eu fosse o líder naquele momento, eu ia acabar tendo muito mais dificuldade para lidar com essa situação, porque eu também, assim como a Renata, ainda sou muito atrelado a planejamento, a agenda, a ter tudo monitorado certinho, e ele já reage melhor a essas coisas. E desde que quando isso começou, na primeira semana, nós tivemos uma reunião e ficou combinado que nós não iríamos tentar antecipar as coisas que iriam acontecer. Nós iríamos basear a nossa atuação profissional nos fatos que nós tínhamos naquele dia. Então, e esses fatos constantemente mudavam. E continuam mudando, na verdade, né? Nós havíamos planejado voltar para a Turquia agora, dia 6 de julho, e acabou que não pôde acontecer, adiaram para o dia 13 de julho, e no momento, mais uma vez, a gente não tem certeza quando vai poder voltar à nossa rotina, não normal, né, mas pelo menos voltar a treinar de maneira mais estruturada dentro do nosso centro de treinamento, porque todos os nossos atletas, como é um clube internacional, esses atletas voltaram para os seus países de origem e cada país está numa situação completamente diferente. Alguns atletas continuaram treinando de certa forma, tendo que fazer pequenas adaptações, outros atletas não podiam nem sair de casa. Então, a ideia, o ideal seria que nós pudéssemos todos voltar para o nosso centro de treinamento e continuar treinando mesmo sem uma data muito definida, um campeonato-alvo muito definido, mas pelo menos nos preparar para quando surgisse essa definição das datas, né? Com relação à nossa abordagem enquanto comissão técnica, nós tentamos desde o início individualizar a nossa atuação, né, de acordo com não só com as possibilidades que cada atleta tinha com relação à infraestrutura, mas também considerando o aspecto emocional. Esses atletas com quem nós trabalhamos, eles são, como eu disse, atletas de destaque mundial. E os maiores interessados na performance deles são eles próprios. Então, nós confiamos que as decisões e as atitudes deles vão ser compatíveis com esse fato. Então, dentro do perfil de liderança da equipe da comissão técnica, é um perfil de liderança bem democrático. Eles participam bastante da tomada de decisões e dos rumos da preparação. E não poderia ser diferente numa situação como essa. Então, nós assumimos uma postura bem flexível, de acordo com as possibilidades, com as dificuldades e com as características, com o perfil emocional de cada atleta. Uma experiência que nós tivemos é que os atletas que tiveram estrutura para continuar treinando, seguir treinando, mesmo depois que a pandemia foi declarada, esses atletas, eles continuaram treinando na medida do possível, mas com uma boa estrutura, só que pelo fato da gente ter sempre essa incerteza de quando poderíamos voltar à nossa rotina um pouco mais próxima do normal, sem ter a certeza de uma data específica para competir, a gente percebeu que esses atletas foram ficando fatigados emocionalmente. E, em contrapartida, os atletas que não tiveram acesso algum à infraestrutura para continuar treinando, para fazer manutenção da performance esportiva, estão agora retomando aos treinamentos e estão aumentando a carga de treino à medida que estão indo em direção para fora da situação de quarentena, da restrição, né,
de movimentação. E esses atletas que fizeram essa pausa no início, agora estão respondendo melhor e provavelmente vão estar numa situação mais favorável quando nós retomarmos as atividades. A questão é que nós não sabíamos quanto tempo isso ia durar e continuamos não sabendo, né? Então, o cenário, o contexto é basicamente esse. Eu acredito que não é muito diferente do que atletas de todos os níveis, de diferentes esportes que estejam passando. Nós, da comissão técnica, tentamos ser o mais flexíveis e adaptáveis possível para a realidade desses atletas e para o perfil desses atletas. Com relação à contextualização e aos acontecimentos, a como essa crise nos atingiu, eu acredito que eu cobri tudo. Passo a palavra para a Paula, se ela quiser continuar conduzindo a discussão, acho que é interessante participar também junto com os ouvintes. Obrigada, Delano. Eu vou, então, como mediadora, começar a conversa, né? A partir do que vocês disseram. Eu queria perguntar para vocês, né? Porque a gente sabe que quanto mais maduro são as pessoas, melhor elas lidam com essas perdas, melhor elas fazem o trabalho de luto pelas coisas que elas perderam e que elas não tiveram nenhuma responsabilidade. Porque uma das coisas que também nos sossega é quando a gente põe sentido numa perda. Então a gente vai falar, eu perdi essa medalha por causa disso. Mas quando você perde alguma coisa, né, por um motivo que não tem nada a ver com você, é muito difícil lidar com esse luto. A gente sabe que as pessoas mais maduras, elas conseguem lidar melhor, e a gente está vendo o testemunho de vocês dois. A Renata disse, né, que antes ela era muito mais estressada quando as coisas saíam do controle, e agora não. A minha pergunta vocês foram respeitados pela comissão técnica, para que vocês tivessem o seu tempo. Renata dormiu uma semana. Dormir também é uma maneira, uma defesa do ego para lidar com as frustrações. Dormir significa eu dar um tempo para mim, e às vezes as pessoas nem sabem que elas querem ficar só na cama, e alguém pode pensar assim, isso é um traço depressivo. Às vezes a pessoa está precisando daquele tempo ali para ela se reorganizar. E a minha pergunta é se as comissões técnicas e os treinadores dão aos atletas mais jovens a liberdade de conseguir, né, inventar uma maneira própria para lidar com essa frustração. Então, Delano, como treinador, como é que ele veria isso? Se ele pensa, né, que o atleta mais jovem, de 14, 15 anos, teria essa liberdade que você teve, né, de ter ficado ali sem ser julgada como alguém que, né, chutou balde, ou, né, assim, está preguiçosa. Então, a minha pergunta primeira é essa. Vocês acham que, né, os treinadores estão preparados para aceitar as soluções, né, singulares dos atletas quando eles precisam de organizar uma maneira pessoal com essa frustração, com esse luto, ou não? Essa é a primeira pergunta para os dois, né? A segunda pergunta é que a Renata também falou que ela tem descoberto coisas que ela está inventando, ou seja, ela mesma está se reinventando com a possibilidade de estar vivendo esse isolamento. Então, a minha pergunta né, o que vocês têm descoberto de novo, né, como seres humanos, para além de serem profissionais do esporte, detalhar um pouco o que vocês têm inventado, né? Como é que vocês estão vivendo essa invenção, inclusive uma invenção que possa seguir carreira, que tenha a ver com finanças, né? Porque um dos problemas dos atletas é manterem-se financeiramente, né? Então, queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Vou começar, então. Ou você, Delano? Pode começar. Seguir a ordem que a gente começou. Tá, ladies first.
Bom, a gente tem, né, lá na equipe principal do Minas, nós temos atletas de 16 anos, 15, 16 anos, a atletas de 30 e poucos. Então, você vê que são momentos muito diferentes de cada um, maturidades diferentes, vivências diferentes. E eu vejo que, assim, no modo geral, não só em quarentena, mas no modo geral, os atletas mais velhos, eles têm mais flexibilidade em relação à comissão técnica. Talvez porque a gente saiba chegar e abordar e conversar, explicar assim, nossas necessidades, o nosso ponto de vista. Enquanto talvez os atletas mais novos tenham medo, talvez, de expressar tudo isso, e então eles seguem de uma maneira um pouco mais rígida, assim, até questão de doutrinar, sabe? Criar ali a disciplina nos atletas, mostrar o trabalho como tem que ser, enquanto os mais velhos, por já ter uma bagagem, fica um pouco mais tranquilo. Mas, assim, na quarentena a gente tem seguido uma programação igual para todos. Então, como um time, apesar de que a natação é um esporte individual, nossa equipe do Minas tem uma característica muito de prezar pelo espírito de equipe, assim, de time. Então, a mesma regra se aplica a todos. São passados treinos para os atletas, tanto de água, quem tem a possibilidade de nadar, treinos de preparação física e atividades da fisioterapeuta para prevenção de lesão. E uma vez por semana a gente tem acompanhamento live, assim, com o preparador e com a fisioterapeuta. Então a gente faz esse trabalho com acompanhamento ali ao vivo e com o time todo. E também a gente tem um acompanhamento uma vez por semana com a psicóloga da equipe, então toda a equipe ele reúne para ouvir palestras e tudo mais. Fora isso, eles passam para a gente trabalhos no papel, né? E aí cada um faz de acordo com o seu horário ali, mas eles passam mais ou menos o mesmo cronograma ali semanal. E assim, eu vejo que tem sido igual para todos. Talvez um ou outro que chega e conversa, explica seu momento. Eu mesmo tive semana que eu estava com algumas dores de lesão, conversei, achei melhor me afastar um pouco dos treinos, mas eu vejo que é bem assim, igual para todos. Agora, nas equipes de base, eu sei que eles também têm feito, os técnicos também têm feito esse trabalho ao vivo com os atletas. Eu só não sei quantas vezes por semana. E o intuito, eles dizem, não é nem para ficar assim em cima, né, para saber se a gente está fazendo ou não, mas para dar um pouco mais de motivação para a gente, por estar todo mundo junto ali com acompanhamento. Eu confesso que eu tive semanas assim que eu estava bem preguiçosa, outras semanas que eu estava super motivada, algumas semanas que eu estava estressada, não queria nem saber de estar junto com a equipe, não queria o meu momento ali, estar mais interiorizada, e tinha semana que eu curtia, assim, encontrar com todo mundo ali no chat, bater um papo. Então, é difícil falar, assim, como tem sido a quarentena em geral, porque tem oscilado muito, assim, de acordo também com o humor, com os sentimentos, assim. A outra pergunta era, eu já até esqueci, de como a gente, de se inovar, né? Lembrei. Então, eu não fiz nada, assim, muito diferente, sabe? Não gosto de cozinhar, então não aprendi muitas receitas novas, não aprendi nenhum instrumento, nem nada. Eu comecei lendo muito, mas eu acho que as minhas inovações, assim, que eu quis dizer, partiram mais no momento de necessidade, principalmente financeira, porque eu esse ano estou com a ajuda de custo do clube, que também foi reduzido por causa da pandemia, e eu me senti assim numa incerteza de quando retornar aos treinos se ia continuar reduzido. Em relação ao ano que vem, com a economia um pouco mais abalada, qual seria se o clube teria condições de manter todos os atletas e os salários e todo o apoio financeiro que entrou em 2020? Porque eu sei que
que o clube, querendo ou não, é uma empresa também, né? Que depende da economia do país ali para a economia dos patrocinadores, né? A saúde financeira dos patrocinadores para manter as equipes. Então, por essa incerteza financeira, eu comecei a pensar algumas maneiras de como gerar renda nessa quarentena. E aí, nisso, eu comecei vários projetos, assim, tenho trabalhado fazendo umas assessorias de marketing para atletas, construído media kits, que são documentos de apresentação para busca de patrocínios, e tenho desenvolvido algumas aulas também para dar online. Então, todo esse trabalho online, que não era uma coisa assim com que eu imaginava trabalhar agora, mas de uma certa maneira eu desenvolvi e fui estudando e desenvolvi para poder, principalmente, sarar uma necessidade que eu tinha até um pouco de ansiedade em relação a essa parte financeira. Talvez seria uma coisa que eu pensaria mais na frente, né, numa transição de carreira, mas isso se adiantou agora, até porque a gente viu a potência que tem sido, né, as vendas online, assim, e aulas online, tudo online, o comércio, e-commerce. Agora a gente viu o quanto que ele é importante, necessário e a grandeza dele. Então foi mais isso, assim, eu me desenvolvi, foi mais ou menos essas partes, essas questões de criar novas maneiras, né, de gerar renda. Isso tudo tem sido mais na questão em trabalhos online, bem de um pouco mais criativos, assim, sabe, em artes e comunicação. Mas eu não fiz nada muito diferente, não, de tipo um instrumento novo ou nada disso. Até pensei, mas não veio como prioridade no momento. Delano, você. Agora é você que está sem o microfone. Pronto, foi bom. Com relação à primeira pergunta sobre a liberdade de atletas mais jovens, é um problema que é uma questão que nós não tivemos que enfrentar lá no nosso clube, na Energy Standard, porque o atleta mais jovem já é maior de idade, e é uma realidade um pouquinho diferente. Outra coisa que tem que ser considerada é que a realidade do Minas Tênis Clube é diferente da realidade do clube ATBV, que é meu clube aqui de Boa Vista, Roraima. Eu, na minha apresentação, não falei, mas eu sou nascido, criado e formado em Boa Vista, Roraima, e a realidade dos clubes esportivos aqui é completamente diferente do que se encontra num clube como o Minas Tênis Clube, Mackenzie, Olímpico, enfim. Eu acredito que, na minha opinião, como treinador, os atletas mais jovens deveriam ter ainda mais liberdade que os mais velhos nesse momento, né? Normalmente, numa situação normal, durante a formação do atleta, né, durante as categorias de base, eles realmente têm menos voz, né, dentro do planejamento do programa de treino, mas por uma questão de maturidade ainda. Eles precisam passar por certas experiências, aprender várias coisas que não aprenderiam caso o processo de treinamento fosse muito democrático, muito aberto. Mas numa situação como essa, eu acho que a pressão psicológica em cima desses atletas, desses jovens atletas ou praticantes, enfim, deveria ser ainda menor. A Renata comentou um pouco como é que funciona o Minas Tênis Clube. Eu vi, e conversando com outros colegas meus, treinadores, eles faziam encontros semanais para oferecer algum tipo de treinamento para tentar manter um nível de condicionamento ali e também para contribuir no desenvolvimento motor, né, desses jovens atletas. Isso é importante também, tem que ser considerado, tem que ser planejado, tem que ser explicado para os pais e para os jovens atletas. Mas eu acho que a cobrança deveria ser um pouquinho menor, deveria ser um pouquinho flexível, sabe? Eu acho que a comissão técnica para esse grupo deveria tentar conquistar a adesão
e a participação desses jovens atletas através da ludicidade, do carisma, enfim, cativar e conseguir manter aquela unidade do time, aquele espírito de equipe através desses encontros. Às vezes, nem tanto focar apenas na parte física. No meu clube, por exemplo, algumas vezes a nossa reunião foi puramente para botar o papo em dia, saber o que cada um estava fazendo, fizemos algumas gincanas pelo Zoom. Então, e se fizermos isso com adulto, eu acho que seria muito mais válido, mais válido ainda com pessoas mais jovens. Né? Com relação à descoberta de algo novo, enquanto ser humano mesmo, né? Financeiramente, eu acho que não estou fazendo nada muito diferente do que eu já vinha fazendo. Eu já tenho algum tempo que eu me preocupo em não ficar apenas com uma fonte de renda. Eu também enfrento essa incerteza. O meu contrato vai só até final de agosto, que era, enfim, por conta das Olimpíadas, né, que estavam planejadas para esse ano. Não foi renovado ainda e eu também não sei se vai ser renovado. Então, por conta disso, eu tenho tentado dedicar e me esforçar um pouquinho mais que o normal para essas minhas atividades paralelas, que estão relacionadas já há algum tempo à prestação de serviços pela internet, né? Eu acho que agora, nesse momento, todo mundo voltou os olhos para o ambiente virtual, para uma questão, enfim, financeira, laboral, enfim. Então, também não é diferente. Além desses meus projetos paralelos que eu já venho realizando há algum tempo, também venho conversando com outros colegas de profissão, pensando em outros projetos. Então, eu acho que a gente está sempre tentando conseguir novas pontes e explorar o potencial da nossa profissão do maior número de maneiras possível. E a internet para a gente funciona muito bem. Aí acredito para várias outras profissões também. No aspecto mais pessoal, sim, me inscrevi num curso de gestão esportiva, que é algo que eu acredito que pode contribuir para a minha formação profissional, uma experiência investir nesse conhecimento teórico, né, mais na parte administrativa. Vou começar essa semana. E aulas de canto também, que eu nunca, enfim, sempre gostei, assim, de cantar, mas nunca achei que fosse capaz. Quer saber? Não estou fazendo nada, vou começar. E são aulas individuais, está liberado aqui em Roraima, e é basicamente isso. Gostei demais. Quando você estiver cantando, adorei essa, né? Olha, aqui nós temos algumas questões. Eu vou fazer em bloco de 3. Então, vocês, se tiverem condição de anotar, porque, assim, a Débora vai perguntar para a Renata, tá? Ela fala assim, Renata, seria possível partilhar o trabalho proposto pela psicologia do esporte? Né? São atividades coletivas ou individuais? Tá? A Marina Almeida falou, achei interessante vocês terem encontros semanais com o grupo e a psicóloga. Como ela costuma atuar com vocês? E, por último, a do Rurik. É uma pergunta, né? No esporte, sabemos que um fator que gera grande motivação nos atletas é a presença e o apoio da torcida. Algumas modalidades esportivas, como o futebol, por exemplo, em alguns estados, realizam suas atividades com os estádios fechados. Como é que é para vocês lidarem com esse luto da ausência dos admiradores do esporte? Então, são essas 3, depois tem o Rubinho e tem outras perguntas. Vamos ficar por aqui. Tá bom. Eu vou começar aqui já propondo uma live para o Delano apresentar o canto para a gente, né? Ele podia cantar para todo mundo. Eu vou esperar algumas aulas, quem sabe daqui. Por favor, treina aí bastante antes. Bom, o trabalho que é feito lá no Minas é com a psicóloga do esporte, Amanda,
E até a gente não teve a oportunidade de fazer trabalhos com ela ainda esse ano presencial, sabe? Porque ela começou lá não tem tanto tempo, então acabou que a abordagem toda já foi de forma online. E tem sido de forma coletiva. Eu acredito que ela tem atendido, sim, os atletas individualmente, quem chega e pede para ela, sabe? Quem tem um interesse, mas em geral tem sido coletivo mesmo. A gente faz o encontro toda sexta-feira. Então a gente tem, na verdade, duas reuniões com o time. A gente tem na segunda-feira com toda a comissão técnica para passar assim a programação da semana, dar alguns avisos para a gente saber, então, também assim a que pé que está a abertura do clube ou se não está, se não está acontecendo mesmo, e avisos gerais assim. E aí, na sexta-feira, a gente tem esse encontro da psicologia. O primeiro encontro foi, na verdade, até uma dinâmica, assim, igual o Delano falou, que foram algumas gincanas e tal, e eu mesma não curti muito, assim, naquele momento, tá ali fazendo a gincana, para mim, eu não sei se era um momento ali que eu não estava muito afim, e eu não achei que foi tão legal, eu até não gostaria de ter participado se tivesse continuado daquela maneira ali. Eu não achei que, para mim, no momento caiu bem. Mas aí a gente começou com uma sequência de palestras de atletas e técnicos bem renomados. Então, a gente teve palestra de ex-atletas, teve palestra de atletas que ainda atuam, e todos, assim, a nível olímpico, medalhistas olímpicos, atleta que foi não sei quantas vezes em Olimpíadas, recordista mundial, técnico de medalhista campeão olímpico. Então, tem sido uma troca de experiência, assim, e tem sido bem leve, sabe? A gente está ali, a gente fica ouvindo, tira algumas dúvidas, e são palestras bem motivacionais, assim, que eu sinto que é uma maneira de manter aquela chama acesa, sabe? Da motivação e a chama acesa para o resultado, de uma certa forma. Então, tem sido assim, de uma maneira bem leve, e, e eu acredito que quem queira tem encontros individuais. Eu tenho meu acompanhamento com a minha psicóloga, que é a Paula, e ela tem me acompanhado já há um bom tempo. Então, eu tenho esse apoio aí, não só da psicologia ali, do esporte voltada para motivação, para traçar objetivos ali, técnicas, né, de foco e tudo mais, mas também uma psicóloga para abordar todas as minhas emoções, sentimentos, como lidar com tudo que eu estou vivendo. Qual que era a outra pergunta? É sobre lidar com a falta dos admiradores, Sim. Na natação a gente não tem assim tanto público, né? Igual, por exemplo, no futebol ou no vôlei também. Natação é um esporte um pouco mais calmo, assim. E eu sinto que a minha maior torcida acaba sendo meus próprios colegas de equipe. E eles sim, eu sinto falta de ter no dia a dia, porque até assim, essa torcida, esse apoio durante os treinos, que eu acho que é mais essencial do que numa competição, por exemplo. Porque quando a gente vai competir, acaba que a gente não ouve muito, né? A gente ouve ali antes de pular na piscina, mas quando a gente está nadando mesmo, acaba que a gente ouve assim uns zumbidos, mas não sabe para quem que estão torcendo. Então, eu acho que a torcida maior assim que eu sinto falta realmente é durante os treinos no dia a dia. E até, não só por isso, assim, mas eu tenho feito treinos que não são tão exaustivos, até para eu conseguir fazer de uma maneira bem feita, sozinha e de forma contínua, assim, porque realmente treinos muito desafiadores, treinos que levam à exaustão, treinos muito puxados, não vou dizer que é impossível fazer sozinho, mas é muito mais difícil. E também eu não vejo um momento agora pedindo esse tipo de treino, né? Mas eu imagino assim que quando a gente voltar, não vamos poder treinar o time todo junto. A gente é uma equipe muito grande, cerca de 40 atletas, então provavelmente
não vai poder todo mundo ao mesmo tempo ali na piscina e na preparação física. Não sei exatamente como vai ser dividido, mas imagino também que ainda continue o certo isolamento, sabe? Mas respondendo a pergunta, então, é essa falta que eu sinto mais, assim, é realmente para os treinos, nem tanto, não sei como vão ser as competições, assim, mas a torcida principal ali, acho que é da minha equipe mesmo. Ok. Você quer falar alguma coisa, Delano? Embora as perguntas não, né, ainda não chegaram no C, mas eu estou com algumas aqui para você? Ou não? Tá bom, Não, acho que a Renata tá cobriu bom. bem. Agora tem uma pergunta da Isabela, né? Ela fala assim: Renata, o vírus está no ar. Como é que você faz para treinar na água? Você tem alguma medida preventiva? Se puder falar mais sobre isso, eu ficaria grata. Depois tem a Priscila, que pergunta, é para Renata, qual sua experiência com os serviços do profissional da psicologia? Como é que é realizado o seu acompanhamento? E, por último, que nós vamos fazer em grupos de 3, né? O Manuel Félix dos Santos pergunta, por ser a atuação útil do atleta muito rápida, como vocês elaboram a finitude dessa profissão? E como mede um atleta para ser inserido tal como alto rendimento? Como mede um atleta para ser inserido tal como alto rendimento? Bom, respondam aí o que vocês puderam entender. Tá bom, eu vou começar com a pergunta em relação aos treinos. Eu estou treinando no interior de Minas, aqui tem poucos casos e a situação está um pouco mais tranquila, aliás, bem mais tranquila do que em Belo Horizonte, que é a minha cidade, né? E aqui as academias estão funcionando normalmente, o comércio também, e assim, normalmente, mas com restrições. Lá na piscina que abriram para mim, né, a possibilidade de treinar, eu vejo que as aulas estão com horário reduzido e com número reduzido de alunos. Então, as aulas estão reduzidas em 10 minutos para evitar esse fluxo de quem está chegando e quem está saindo, para o pessoal não se encontrar nos corredores e nos vestiários. Eu tenho nadado num horário praticamente sozinha na piscina. Se tem alguém lá, é só mais um nadador, então não tem tido esse problema. Mas eles pedem para evitar ao máximo ali o uso do vestiário, trocar de roupa rapidinho, não pode tomar banho lá e fica demorando demais. Cada um leva a sua garrafinha com água, o uso dos bebedouros também estão proibidos e evitar contato próximo assim com outras pessoas. Então, a gente fica cada um em uma raia, sem ficar conversando demais ali, parado na borda. E sempre que estiver fora da piscina, o uso da máscara, que é essencial. Então, é mais ou menos isso, mas eu tenho treinado em horários que eu não encontro com crianças, não encontro com os alunos da academia, assim. Eu treino logo cedo de manhã, então eu uso o primeiro horário ali da academia e, e aí já vou embora rapidinho, assim, que eu acabo o treino. Em relação à atuação da psicologia, eu tenho um contato já com a psicologia do esporte há muitos anos. Eu entrei no Minas em 2005. E uns anos depois que a gente tinha um psicólogo, assim, responsável pela equipe de natação, mas eram abordagens mais coletivas também, principalmente, assim, em véspera de competição, eu me lembro de fazer reuniões, assim, de todo mundo e fazer umas técnicas de relaxamento. Às vezes o psicólogo ali pedia para a gente escrever no papel, né, os objetivos e alguns trabalhos para foco e tudo mais. Isso quando eu tinha ali meus 15, 16 anos. E passei por alguns psicólogos, assim, do clube, sabe? Eu sempre tive esse acompanhamento no clube, mas eu sentia que era uma abordagem sempre em relação ao desempenho, sabe? Ao esporte, ao desempenho.
chegou um momento da minha vida que eu sentia que aquilo ali não era suficiente para mim, que eu precisava, antes de fazer técnicas de relaxamento e antes de tentar ali fazer ferramentas para manter o foco, eu precisava trabalhar o que estava me causando tanta ansiedade ali e o que estava me incomodando, tirando a minha atenção dos objetivos, sabe? Então foi aí que eu busquei um profissional fora do clube, que foi a Paula, que eu encontrei, que tem feito um ótimo trabalho comigo e eu gosto muito. Então, assim, tem essas duas abordagens, né? Tanto ali do clube, que eu não faço individual, no clube eu faço só coletivo, e, e o pessoal ali que é com a Paula, que a gente abrange muitas coisas que, querendo ou não, acabam afetando também, né, no desempenho, afetam positivamente. Então, é isso. E a última pergunta eu não entendi muito bem. Se alguém quiser tentar responder. Talvez a pessoa se explique melhor, né? Aham, foi o Manuel. Se ele quiser É. falar com a Agora eu gente. vou retomar uma pergunta do professor Rubinho, e ele parabeniza o CRP, né, por fazer esse encontro, e ele gostaria de saber de vocês dois quais são os maiores desafios pós-pandemia. Eu queria enfiar minha colher um pouquinho, né, nisso, porque o presidente do Comitê Olímpico falou que esse adiamento dos Jogos Olímpicos ele só aconteceu 3 vezes na história por conta das guerras. E é a primeira vez que acontece por uma questão sanitária. Então, na verdade, nós não vamos ter um retorno ao normal anterior. Nós estamos tentando construir um novo normal, né? Então, assim, vai ser difícil, mas eu queria escutar também de vocês, o que vocês estão pensando disso, mas o que eu tenho a impressão, né, como professora, na universidade também, é de que a gente vai se reinventar em tudo, né? A gente não sabe muito bem como vai ser o mundo, né? Nós estamos nesse intervalo entre alguma coisa que terminou, mas não de tudo, e algo que vai ser inventado, mas a gente não sabe muito bem. A gente tem aí, não é, todas as ferramentas, principalmente com a digitalização da vida, né? Mas a gente não sabe muito bem, principalmente nos esportes, né, que precisam do corpo, né, que precisam do movimento, que precisam sair do confinamento, né? Mas é essa pergunta dele e vocês podem responder. Depois tem a da Isabela. Não, eu já falei da Isabela. O Manuel Félix, ele, por quê? Por ser atuação. Não, é esse que... Desculpa aí, gente, eu estou aprendendo a mexer com isso. A Isabela Nascimento fala, Renata, os atletas aceitam bem os psicólogos? E, Delano, você acha que os psicólogos são bem aceitos na comissão técnica, nessa área? E é isso. Começa o Delano agora. Deixa o Delano falar um pouquinho. Estou calado há um tempo já aqui. Mas tem que voltar os olhos para quem realmente interessa nessa questão, que eu acho que, enfim, os atletas eu sempre vejo como mais importantes. Eu acho que essa pergunta do professor Rubinho é muito importante para a gente já discutir quais serão os maiores desafios pós-pandemia, não só porque nós buscamos o máximo de rendimento, mas também por uma questão de saúde, por uma questão sanitária, né? A gente tem que tentar discutir isso para se preparar melhor, né, para o que pode estar por vir. Eu acho que a questão da incerteza vai continuar sendo a principal dificuldade, porque eu acredito que se continuarmos da maneira que estamos, sem uma vacina, com países tendo dificuldades na reabertura, enfrentando novas ondas de transmissão, eu acredito que seria uma irresponsabilidade realizar um evento da magnitude de uns Jogos Olímpicos, que é o maior evento esportivo do mundo, e acho que não só esportivo também. Então, eu acho que essa incerteza de se haverá ou não
Jogos Olímpicos, a incerteza se vão ocorrer ou não, ou quando vão ocorrer as competições, é a maior dificuldade. Isso complica bastante o nosso trabalho enquanto profissionais, enquanto treinadores, porque se você você pega um determinado estímulo, uma sessão de treino, ela vai ser certa, vai ser correta, vai ser adequada, dependendo do período em que ela se encontra dentro do planejamento. Uma mesma sessão de treino pode ser adequada no início da preparação, mas pode ser completamente inadequada no final da preparação. E para a gente poder determinar se está no início ou final de preparação, a gente precisa de uma data para poder organizar. E enquanto nós não tivermos essas datas, continua uma complicação muito grande para a gente. E mesmo quando essa questão da pandemia se normalizar, eu acredito que ainda vai ocorrer um certo receio. As competições, os eventos deverão ocorrer de maneiras diferentes, da mesma maneira que os treinamentos estão sendo retomados, observando certos cuidados, como a Renata falou. Já existem diferentes protocolos desenvolvidos por diferentes instituições esportivas para tentar fazer com que esse retorno seja o mais seguro possível para os praticantes e para os profissionais também. E eu acredito que isso vai se estender às competições, como a gente tem visto no futebol, que estão realizando jogos sem torcida. Mas, como eu falei, é uma pergunta muito importante e que precisa ser discutida. Então, ainda não consigo ter uma visualização muito completa sobre essa questão. Com relação à pergunta da Isabela Nascimento, se eu acho que os psicólogos são bem aceitos nessa área, eu acho que essa matemática é algo que tem que ser bastante discutido, principalmente na formação dos treinadores. Na minha experiência, enquanto treinador, enquanto membro de equipes multidisciplinares, é que os profissionais, os treinadores mais antigos, eles parecem ter uma tendência maior de tentar centralizar todas as ações dentro de uma equipe multidisciplinar, sabe? Porque antigamente a história da educação física, a história dos treinadores, eu acho que isso era mais comum. O treinador tentava desempenhar a função de treinador, de psicólogo, de nutricionista, de preparador físico, mas eu acho que os novos profissionais, essa nova geração, que passa por uma formação um pouquinho já mais consciente da importância das diferentes áreas, ele acaba saindo da faculdade, entrando no mercado de trabalho, um pouquinho mais aberto para a ideia de que é importante você colaborar com os outros profissionais. E o treinador pode ser o melhor líder possível, ele não tem as ferramentas e o conhecimento necessário para tratar de determinados assuntos, para conduzir certos trabalhos específicos da área da psicologia. Mais uma vez, voltando para a minha experiência, eu acredito que a atuação desses profissionais fica bastante voltada para questões práticas, né? A gente está falando de rendimento, de resultado, então tende a ficar sempre uma coisa muito voltada para o desenvolvimento de habilidades cognitivas, que são importantes, né? Controle de ansiedade, relaxamento, visualização, enfim, ferramentas que vão integrar aí o repertório dos atletas para tentar aumentar o rendimento deles, mas também é muito importante não ficar só focado nessa questão prática, né, do rendimento esportivo, como a Renata falou, ela sentiu a necessidade de procurar fora um acompanhamento com um psicólogo para tratar questões assim que dão origem às dificuldades. Desculpa. Então, eu acredito que os psicólogos têm sido, sim, cada vez mais valorizados. Acredito que, ao meu ver, isso se atribui bastante à formação profissional, né, seguindo o método científico, mas, enfim, a educação mais formal mesmo dos treinadores, isso tem contribuído para que a gente possa entender a importância das outras áreas e entender o psicólogo como um grande parceiro na produção daqueles resultados.
Rê, quer falar? Quero. Em relação se o psicólogo é bem aceito, né, pelos atletas, pelo time, eu acho que, em geral, sim, é bem aceito, mas depende, sim, de cada um e depende do psicólogo e da abordagem dele também com o time. Eu mesmo já tive experiência com alguns diferentes psicólogos dentro lá do Minas, que alguns eu adorava e outros eu não gostava tanto, assim, pela abordagem, pelo momento que ele abordava também. Que muitas vezes, ou a maioria das vezes, psicólogos vão com a gente, né, para as competições também, para estar ali no momento de mais ansiedade. Então, eu acho que o mais legal, assim, de ter um psicólogo no time é quando ele pode estar ali, às vezes, na borda da piscina, assistindo um pouquinho ao treino, se inteirando do que realmente está acontecendo, de como as coisas estão sendo conduzidas, de como a gente reage a tudo isso, né? Porque também, às vezes, a gente chega ali na sala do psicólogo e tem que contar todo o contexto, assim, de tudo que está acontecendo. E se, às vezes, ele está mais presente ali nos treinos, na nossa rotina, fica muito mais fácil, assim, é, essa, esse relacionamento, sabe? Mas acho que depende muito, assim, de se sentir à vontade com a pessoa, de ter uma certa empatia ali. Eu acho que para a gente se abrir assim para o psicólogo, você tem que sentir a vontade, tem que se sentir acolhido. Então, acho que vai muito de cada um e vai muito do outro lado, né, do psicólogo também. Então, assim, eu acho que, em geral, temos, né, uma boa abertura como psicólogo, mas eu não posso falar por todos, assim. Mas acho que é só isso mesmo. Eu vou Em aproveitar. relação às voltas aos treinos, né, queria falar, né? Desculpa, gente, eu tenho uma memória meio curta aqui. Eu vejo assim dois lados. Em relação ao desempenho, aos treinos, a maior preocupação é realmente com esses cuidados, né, com contaminação e com lesões, assim, que a partir do momento que a gente volta aos treinos muito intensos e aquela rotina toda, é bem provável que ocorra uma incidência maior de lesões, por isso a importância de estar ativo e estar preocupado com isso desde agora. Mas eu também não sei em relação assim às Olimpíadas, a eventos grandes, justamente essa questão de público, porque tira um pouco o brilho, né? E eu tive a oportunidade de participar das Olimpíadas do Rio 2016, não como atleta, né, competindo, mas eu fui assistir às Olimpíadas, eventos de natação, e ali eu pude ter uma visão do evento das Olimpíadas diferente de tudo que eu imaginava, assim, como atleta. Porque como atleta eu vejo que as Olimpíadas é o ápice, assim, é o auge, é o momento brilhante ali da sua carreira. E quando eu fui como espectadora, eu fui ali assistir e eu vi que, gente, parece que os atletas, os resultados é o mínimo ali do que está acontecendo, porque o pessoal mesmo que está ali está querendo é o oba-oba, é se divertir, o pessoal está ali bebendo, conversando e está mais ali pela festa. Então parece que os eventos esportivos mesmo são mais uma desculpa ali, é um mínimo para poder ter todo esse entretenimento. Então, assim, eu me questiono até em relação a isso, se por mais que os atletas possam já estar treinando em boas condições, porque também não adianta eles falarem que as Olimpíadas vão acontecer ano que vem, sendo que os atletas não tiveram um momento, um tempo adequado de preparação, né? Mesmo se tiver e não puder ter público, será que eles vão fazer mesmo? Porque gera toda uma renda ali em relação a isso, e eu não sei assim, o quanto que um comitê olímpico internacional está realmente tão interessado no desempenho dos atletas ou está interessado no evento em si, toda a renda ali, todo o dinheiro que é envolvido. Então, eu não sei se eles farem uma Olimpíada sem público, sem plateia também. Eu me questiono bastante em relação a isso.
Bom, eu vou aproveitar, não é, para poder dizer, quer dizer, eu também sou a formadora, não só da psicologia, mas também na Escola de Educação Física, né, na PUC. Eu faço o testemunho sempre de uma psicologia do esporte que seja clínica, né? Eu uso e tenho divulgado muito o conceito de clínica ampliada ao esporte, porque o esporte é um sistema. E a peça última desse sistema é o atleta, que é sobredeterminado por várias questões. Não é só o atleta, o treinador, as comissões técnicas, o gerente, eles todos sofrem muito com a pressão. Então, é preciso que a gente tenha capacidade de entender esse sistema e saber ouvir a demanda de uma gerência, a demanda de uma comissão técnica, de um departamento médico, do nutricionista, ou seja, a gente precisa, como psicólogo, não falar as mesmas coisas que as outras pessoas falam, mas escutar para sempre ter algo novo a contribuir quando tem um problema a ser solucionado. Eu sempre disse, né, eu fui psicóloga na base do Atlético, né? Mas que eu estava sempre com o dedo no pulso das equipes, da comissão técnica e de todo mundo. Por quê? Porque você vai atender o atleta, um ou outro, quando houver demanda. Mas, na verdade, você está ali oferecendo o serviço da psicologia a quem precisar. Então, essa coisa de pensar, não é, que você tem ali técnicas para ensinar, toda uma tecnologia que você vai ensinar, é preciso que você escute para ver se a pessoa que está sendo educada está em condições de aprender aquela técnica. Então, é a minha maneira de fazer psicologia do esporte, mesmo fora do consultório, minha maneira de pensar a psicologia do esporte é uma... E assim, eu fui atleta, fui treinadora, mas eu vim da saúde mental. E na saúde mental, a gente tem um conceito muito importante, que é a clínica ampliada. Ela rompe, né, com a herança médica, de que você atende a pessoa que tem uma doença, mas ela pensa que a pessoa está sofrendo por alguma coisa, pode ser até uma doença, uma comorbidade, mas ela sofre como efeito de todo um sistema sobre ela. E é preciso que você cuide dessas outras coisas, porque senão você patologiza só o atleta. Você vai tentar tratar só dele, quando o problema, às vezes, está na relação dele com a comissão técnica, ou com seu treinador, ou com seus colegas de turma. Então, esse ouvido, né, da psicóloga do esporte é fundamental para que a psicologia do esporte tenha essa potência, que por isso que o nosso evento tem esse nome, a potência da psicologia do esporte nos tempos de pandemia. Nós temos mais perguntas aqui, e a gente vai até 18h30. Tá? O João Goulart, ele fala assim, pergunta assim, qual dica para se manter motivado, né, para atletas e equipes serem motivados sem estrutura? Ele está perguntando assim, que dicas vocês podem dar para quem não tem estrutura, a estrutura que vocês têm? Né? Um num clube olímpico e a outra no Minas Tênis. A Natália pergunta, com essa pandemia, a alimentação foge do controle, até por conta da ansiedade de ficar em casa, sem a rotina, né, agitada. Como vocês lidam com isso? Vocês conseguem passar aos alunos, né, maneiras que possam continuar com a alimentação saudável? Ela está perguntando para a Renata, ela pôs para a Renata. E o Manuel Félix, ele reformou a pergunta dele e disse o seguinte, o que é um atleta de alto rendimento? É isso, tá? É palavra para os dois. O que é um atleta de alto rendimento? Estou entendendo que ele está querendo saber assim, o que é necessário para ser um atleta de alto rendimento? Estou entendendo que é isso. Se não for isso, ele pode reformular de novo, tá? Então, palavra para você. Ok. Com relação à primeira pergunta, o que fazer para manter as equipes e os atletas motivados, sem estrutura, quando a pessoa não tem estrutura? Olha, com relação ao meu clube de alto rendimento, a gente, na verdade, tem encorajado os atletas a não se cobrar tanto e a descobrir novas coisas. Então, a gente fala para eles que, caso eles não estejam se sentindo muito motivados ou com muita vontade, que não se cobrem
por demais, né? Tentem fazer o mínimo necessário para aquele dia, e a gente tenta, na verdade, estimular com que eles façam outras coisas, tentem desenvolver outras habilidades, não só esportivas. Como eu falei inicialmente, eles são os maiores interessados na performance deles. Então, quando eles não estão motivados, é porque realmente seria... A gente acredita que é um estresse maior você tentar impor ou tentar induzir aquilo do que deixar ele livre para relaxar um pouco a mente, descansar um pouco, até porque, como eu falei várias e várias vezes aqui, a gente continua com muitas incertezas. Então, qual é o custo-benefício dessa cobrança de falar, não, cara, vamos lá, mantém a motivação aí, mantém firme, qual é realmente a validade disso se a gente ainda não tem uma data específica, um calendário definido? Então, a gente tem optado para preservar essa energia emocional dos atletas para quando ele está pronto realmente para treinar. Isso com relação a esses atletas específicos de alto rendimento. Mas aqui em Roraima, eu também fico envolvido com a comissão técnica do meu clube de origem, que é a APABB, e é um nível completamente diferente. Nesse caso, é uma abordagem diferente, para tentar manter essa ligação entre os praticantes, a gente não dá para chamar de atleta, né? A gente tem tentado propor desafios, propor encontros virtuais que tenham alguma ludicidade, que não tenham apenas a finalidade no esporte, a finalidade no rendimento, mas na interação das pessoas. É o que a gente tem tentado fazer. Então, com relação a esses atletas de alto rendimento, a gente tem tentado, na verdade, poupá-los de todo esse estresse e incentivá-los a buscar outras coisas para relaxar a mente e tudo mais. E, na outra extremidade, para esses jovens nadadores, a gente tem tentado motivá-los no sentido de promover encontros lúdicos e que fujam de encontros motivados apenas pelo rendimento físico. A outra pergunta era: o que é um atleta de alto rendimento? E como também lidar com a questão da dieta. Não tinha isso? Sim. Com relação à dieta, é um pouquinho... Enfim, nós temos toda a equipe multidisciplinar e cada profissional tem mantido contato com os atletas e feito as devidas orientações dentro da sua área de atuação. O profissional da nutrição não é diferente. Ele está o tempo todo disponível para os atletas e, na verdade, esse trabalho com o nosso nutricionista, ele é o mesmo nutricionista do time do Barcelona, time de futebol. Então, já vem sendo feito de maneira não presencial há bastante tempo. Ele vai lá no nosso centro de treinamento uma vez por mês, uma vez a cada 45 dias, e as orientações são mais feitas para a equipe do próprio hotel em que a gente mora, para a equipe da cozinha, e também à distância, diretamente, individualmente com cada atleta. Sobre a pergunta o que é um atleta de alto rendimento, eu acho que, de maneira bem técnica, é aquele atleta que tem no esporte o seu sustento, né? A natação não é considerado um esporte profissional, né? FINA, inclusive, que é o maior órgão da natação mundial, o órgão regulamentador, tem esse termo bem específico, natação amadora. Então, a natação ainda não é considerado um esporte profissional, nem internacionalmente pela FINA, e nem dentro do Brasil, o que eu acredito que é um grande erro, porque esses atletas eles acabam tendo que abdicar de muitas coisas de suas vidas, deixar de se preparar para uma carreira, digamos assim, convencional, para quando se aposentam e tudo mais, e não são considerados profissionais, apesar de terem as obrigações de um profissional e serem exigidos do clube como tal. É uma crítica que eu faço ao sistema clubístico, ao sistema esportivo do Brasil, pelo menos. E nacionalmente também, internacionalmente também fica uma crítica porque
Da mesma forma, esses atletas dedicam uma vida inteira ao esporte. O Comitê Olímpico Internacional ganha rios de dinheiros em cima da performance deles e do apelo que eles causam no público, e nas Olimpíadas eles não recebem um tostão por isso. E a natação, particularmente, junto com o atletismo, corresponde a 80% de todo o faturamento de uma Olimpíada, com direitos de transmissão e tudo mais. E esses atletas que dedicam uma vida inteira para isso não vêm um centavo. E é por isso que, inclusive, para outra hora, existe uma liga sendo criada para tentar dar para os atletas o que é deles de direito. Primeiramente, esse reconhecimento de que eles são profissionais e de que esse esporte, essa indústria existe por causa deles. Rê, você? Acho que a pergunta sobre o que é atleta de alto rendimento já foi muito bem respondida, né? Então eu vou passar para da alimentação. E acho que, na verdade, eu tenho 3 dicas assim que eu vejo. Mas antes eu vou falar que a gente também tem um acompanhamento com uma nutricionista no clube, então é mais um benefício de estar num clube dessa grandeza, né? Como Minas, uma equipe de alto rendimento, a gente tem esse apoio também. Mas, assim, para atletas em geral, eu daria 3 dicas. A primeira é, antes de pensar em como lidar, assim, como não comer por ansiedade, é justamente buscar um psicólogo para investigar o que está causando essa ansiedade, né? Para tratar logo o problema ali raiz e não a questão da alimentação em si. Uma segunda dica seria tentar manter uma rotina. Então, uma vez que você tem uma rotina ali dentro da quarentena, você tem as alimentações ali nos seus horários certos e tentar manter isso. Então, se você já tem um horário certo de acordar, dormir, de se alimentar, fica mais fácil evitar esses lanchinhos, esses petiscos durante o dia. E uma terceira dica que eu uso muito, assim, é que, na verdade, eu não acredito muito em fazer dieta. Claro que eu tenho acompanhamento, que eu vejo, assim, como que estão, o que eu estou comendo e se eu estou ingerindo de tudo que é necessário. Mas eu prezo muito por bons hábitos alimentares. Então, a partir do momento que você consegue ensinar aos atletas bons hábitos, boas escolhas na alimentação, fica muito mais fácil manter esse controle quando se está de férias ou quando tem, por exemplo, essa pandemia, esse afastamento. Então, não tratar muito como dieta, sabe? Que parece que é mais um sacrifício fazer dieta. E sim ter bons hábitos alimentares. Claro que controlar também a quantidade, né? Não só a qualidade dos alimentos que você está comendo, mas a quantidade também é importante. Ainda mais em esportes que a gente depende do peso, como a natação influencia muito, e judô, outros esportes assim que o desempenho está diretamente ligado à alimentação, ao peso. É muito importante pensar nesses três pontos, né? De tratar a ansiedade já com o psicólogo, ter a rotina e hábitos alimentares bons. Então, acho que seria essa a minha resposta. Em relação Desculpa, a... Rê. Oi, quer falar? Desculpa, Fala. Rê. Não, Rê, é porque, desculpa, eu continua Tudo falando, bem, não, tranquilo. Eu interrompi sem saber que você tinha... Não, eu respondi a primeira pergunta, que tinha mais uma ainda, né? Sobre como se manter motivado, sem ter uma equipe, sem ter essa estrutura. E realmente não deve ser fácil, assim. Mas nós atletas, antes de chegarmos nesse ponto, assim, dessa estrutura toda, a gente passou também por clubes menores ou situações mais difíceis. Mas, assim, especialmente nesse momento, assim, de quarentena, de pandemia, a minha sugestão é se manter ativo, fazendo atividades que você goste, assim. Não fazer nada com muito sacrifício, sabe? Fazer tudo com, com prazer. Então, se manter ativo o máximo possível para minimizar os prejuízos, assim, de estar afastado dos treinos, mas fazer coisas que te dão prazer.
Por exemplo, eu mesma, quando eu estava sem piscina, eu fazia a parte de cardio com circuitos, né, aeróbicos e tal. E, gente, eu odeio fazer burpee. Eu sou nadadora, eu gosto de nadar, não gosto de ficar fazendo polichinelo e burpee por 30 minutos. Então, para mim era sacrificante. Aí, no momento que eu voltei para a piscina, eu vi que era realmente muito mais prazeroso. Então, busque fazer coisas que você goste, que dê prazer. E, se possível, assim, pode até buscar a ajuda de profissionais, sabe? Que vão poder te orientar, assim, um preparador físico, um técnico, um psicólogo, um nutricionista, que às vezes um atleta pode ter uma orientação melhor. Desculpa, Henrique. É Imagina. porque eu queria dizer que nós temos mais 6 perguntas e nós não vamos mais coletar nenhuma delas. A gente já está estourando o tempo e a gente precisa respeitar o tempo, até porque vai caindo, né, a frequência das pessoas, mas a gente vai responder todo mundo que nos fez perguntas. A próxima pergunta, ela é para mim, é do professor César Augusto Carneiro de Oliveira, que ele é um treinador de voleibol, né, campeoníssimo lá no sul, Santa Catarina. Nós estamos, inclusive, pensando em fazer uma live com o vôlei de praia, né, e ele está envolvido com essa live também. Ele está perguntando para mim se as informações sobre a pandemia, né, se elas devem ser colocadas todas. Né? Ele fala assim, como podemos trabalhar com os atletas em relação à pandemia? Temos que colocá-los a par de tudo o que acontece, com informações positivas e negativas, aceitando essa realidade e enfrentando-a de frente, ou temos que colocar uma nuvem de dissipação nesses acontecimentos, protegendo-os mesmo de alguma frustração, ansiedade, tentando desviá-los do problema? O que você acha mais adequado? Excelente pergunta. Eu penso, né, que, na minha opinião como profissional, que a gente precisa muito dosar as informações dependendo da maturidade das pessoas. Por exemplo, se uma criança pergunta para mim assim, de onde vêm os bebês? Eu não vou explicar para ela de onde vêm os bebês tecnicamente. Eu vou dizer uma coisa que ela é capaz de escutar. Então, se o César está com atletas muito imaturos, talvez é preciso, inclusive, de regular, né, as informações para não deprimir tanto o atleta. Para ele não achar que, né, está tudo perdido ou não tem travessia. Então, isso depende muito. Eu acho que a gente não pode mentir, mas dosar as informações eu acho fundamental, porque é isso que vai possibilitar o atleta a estar motivado para superar esse momento ou não. Então, Sérgio, você precisa conhecer um pouco a sua equipe e ver se os seus atletas estão em condição de escutar tudo. Não mentir, né? Mas de escutar tudo. Por quê? Quanto mais os atletas forem capazes de saber toda a verdade, mais capazes eles são, né, junto com você, de organizar uma trajetória para ultrapassar isso, porque eles precisam saber, estamos vivendo uma situação muito difícil, mas vai passar. Nós precisamos estar com saúde para ultrapassar isso e contar essa história depois. Olha, foi assim, foi assado, eu fiquei 4 meses dentro de casa. Então, o que eu poderia falar para você é isso. Vai depender muito do nível, né, de maturidade dos seus atletas para você escolher o que dizer para eles ou não. O João Goulart fala, sou karateca, esporte muito novo no ciclo olímpico e por isso muito neném, quanto a inventivos, patrocínios e estrutura, apesar do nível elevado de competição, parece que ele é um atleta de alto nível. Acredita que as modalidades mais novas ou de menor engajamento devem enfrentar perdas maiores no pós-pandemia? Uma pergunta para vocês dois, eu também tenho algo a dizer. A Josiane Totes fala, boa noite, vocês sabem dizer como estão os trabalhos
dos projetos sociais esportivos, como, por exemplo, os de iniciação esportiva desenvolvidos por ONGs, que recebem verbas para desenvolver seus projetos? Há alguma ação nessa área que vocês têm conhecimento? Também tenho alguma coisa a dizer. Dentro da minha graduação é o Alessandro Bianchi. Tive um grupo de estudos com foco em psicologia do esporte. Porém, essa abordagem fora mais puxando para o lado da compreensão do professor de educação física em relação aos atletas, e assim melhor lidar com os mesmos. Essa atuação, intervenção do profissional de educação física, tendo vivenciado uma disciplina com foco nisso, pode de fato ser feita na ausência do psicólogo dentro de um grupo de atletas? E olha, eu vou ler a última, tá? Porque depois a gente ainda tem mais 3, e aí a gente vai encerrar a nossa live mesmo. A última é da Marina Jesus. Minha pergunta para os 3, em cada esfera que os abrange, como vocês têm trabalhado e se estão trabalhando na desconstrução tanto dos padrões da mente, rotinas, hábitos, crenças, etc., impostos durante toda a nossa jornada, já que o momento nos força e leva a isso. Ok, com a palavra a vocês. Deixa eu ver se meu microfone está ligado. Com relação à primeira pergunta sobre se essas modalidades mais novas ou de menor engajamento vão enfrentar perdas maiores no pós-pandemia, eu acredito que a situação já é mais complicada, né, para esportes que têm um apelo comercial menor. A natação é um exemplo disso. E eu acredito que, sim, talvez as coisas sejam mais complicadas para esses esportes, né, por, enfim, questões econômicas, financeiras, mas questões práticas, com relação à prática esportiva, eu acho que vai depender bastante da natureza do esporte, né? Por exemplo, a natação não é um esporte de contato, e a água, quando bem tratada, os produtos químicos que são utilizados no tratamento são suficientes para neutralizar o vírus. Então, até certo ponto, se obedecer certas regras, né, você pode treinar de maneira mais segura. No esporte de contato, como o karatê, eu acho que a atenção vai ser redobrada, talvez os pais devam ficar mais preocupados e isso vai diminuir o número de praticantes. Eu acho que financeiramente, no aspecto econômico, todos os esportes que têm um apelo comercial menor vão sofrer mais, questões óbvias, e depois, na parte prática, vai depender muito da realidade, da característica de cada esporte. Com relação à pergunta sobre os projetos sociais, se tem alguma ação nessa área que a gente tem conhecimento, eu tenho poucas, eu não tenho muito conhecimento a respeito disso, assim, de muitos projetos, né? Aqui em Boa Vista, Roraima, o meu clube é PABV, a gente tem um projeto social em parceria com a ONU, inclusive, que é para oferecer aulas de natação para crianças em situação de risco, crianças refugiadas da Venezuela. Eu acho que todo mundo deve ter acompanhado, visto no momento que a Venezuela está passando por uma crise humanitária, e tem vários refugiados venezuelanos aqui no estado, e o meu clube faz esse trabalho de oferecer aulas de natação gratuita para algumas crianças que fazem parte dos abrigos. Obviamente está tudo interrompido, mas a gente, pelo menos, vai voltar assim que possível, e a gente não recebe nenhuma verba com relação a isso, é completamente, enfim, sem fins lucrativos, a gente não recebe nenhuma verba, né, mas... Voluntariado, né? Voluntário. Bem voluntário mesmo isso. Mas, assim, a gente também não tem despesas, né, a ONU disponibiliza o ônibus, o uniforme, material não, a gente está tendo que correr atrás. Dentro
com relação à formação, né? Deixa eu ver se eu tenho essas perguntas aqui. Essa atuação do profissional da educação física vivenciado numa disciplina com é que ele se capacitou em psicologia do esporte, não é? E ele está perguntando se, com essa capacitação, dentro do curso de educação física, se ele prescinde, se ele precisa de um psicólogo ou se ele pode trabalhar sem psicólogo do esporte. Eu queria até responder, porque eu dou aula para os alunos da educação física, e a psicologia do esporte para o aluno de educação física é para poder dar a ele um conhecimento, né, para ser um melhor líder e para ser um melhor professor, né, que aí ele vai ter todo o conhecimento da psicologia para operar melhor com esses conhecimentos, sendo um professor de educação física, né? Ele pode ser um grande líder, sim, um grande professor, mas isso não quer dizer que ele prescinda de um psicólogo. Se ele tiver dinheiro para contratar, porque a gente sabe que também a questão é o dinheiro na hora da contratação, né? Então, se ele tiver possibilidade de contar na equipe dele com um psicólogo, uma psicóloga, ele vai estar muito bem servido, né, para essa ajuda. Bom, eu concordo com a Paula. Eu só queria adicionar que eu acho que é interessante para o profissional de educação física estudar um pouco sobre as diferentes áreas que compõem a equipe multidisciplinar para entender um pouquinho melhor de cada área e poder conversar melhor, dialogar melhor com os profissionais específicos dessa área, para que quando o profissional específico da área for fazer a sua intervenção, ele não tenha que reduzir muito o conhecimento dele para se adequar ao do professor, ou até mesmo para aumentar a valorização desses outros profissionais por parte do profissional de educação física. Eu não acho que a disciplina que nós temos na formação de educação física seja o suficiente para substituir o papel do psicólogo. A outra pergunta é como a gente tem trabalhado na desconstrução tanto dos padrões da mente, rotinas, hábitos, crenças. Olha, eu particularmente, eu estava um pouquinho, já estou fora de casa, longe da família há um bom tempo, então eu estava sentindo a necessidade de estar junto da família, dos amigos, então para mim foi meio que um certo alívio, não nas condições ideais, né, porque não dá para ver os meus amigos e tudo mais, mas pelo menos posso estar perto da família, no lugar onde eu cresci. Então, foi meio que um período de descanso, assim. Eu aproveitei, já tinha aceitado que era uma situação que está fora do meu controle. Ainda é um pouquinho complicado para a gente se sente frustrado, sim, de ter que tentar manter os atletas do melhor condicionamento possível para quando a gente for retornar. Mas não tem muito que a gente possa fazer e ficar se cobrando só gera um estresse que não vai ajudar em nada. Acho que eram só essas perguntas, né? Agora, Rê. Vou tentar não me prolongar muito, né, por questão do horário. O Delano também cobriu muito bem as perguntas. Realmente, em relação aos incentivos a esportes com menos visibilidade, eu acredito que vão sofrer bastante. Todas as áreas têm sofrido, né, economicamente, e no esporte não vai ser diferente. E eu não sei exatamente quais medidas vão ser feitas para minimizar esses prejuízos, mas que eles vão acontecer, com certeza vão. Em relação a projetos sociais, eu não sei exatamente, não estou com muito conhecimento em relação ao que está acontecendo, como estão lidando, mas também eu acho que é uma área muito importante para a gente dar uma visibilidade, né, e dar uma atenção para o retorno, porque quando se une assim, o esporte e a educação, principalmente em crianças de risco e pessoas com maiores necessidades, eu acredito que é o fator fundamental ali do esporte, né, dar várias possibilidades ali para essas pessoas. Eu acho até mais importante do que em relação a Olimpíadas, sim, esses projetos sociais.
Eu não sei exatamente como estão sendo guiados e o que vai acontecer, mas eu só tenho essa opinião de que realmente a gente tem que dar muita atenção. Em relação até a graduação em psicologia do esporte, eu também acho fundamental os técnicos terem esse conhecimento, acho que professores terem esse conhecimento, todo mundo que lida diretamente ali com pessoas, né? E com sonhos e com vidas, eu acho fundamental ter essa noção, assim, porque, por exemplo, um técnico, ele tem uma responsabilidade muito grande ali em relação ao seu atleta, porque é o sonho do atleta que está ali nas mãos dele, e às vezes o jeito que ele fala, uma palavra ali diferente que ele usa, pode mudar todo o contexto ali da emoção do atleta, dos seus treinos, de como ele leva a sua carreira. Então, acho fundamental ter, mas acho que a Paula também explicou direitinho ali a pergunta. E a última pergunta, assim, de como a gente tem desconstruído alguns padrões, acho que todos nós, assim, na quarentena, temos repensado e reconstruído, desconstruído e reconstruído várias coisas. É um modo de viver totalmente diferente, que não veio com receita, foi algo muito, muito novo para todos nós. E a gente vai adequando, né, as rotinas, padrões de pensamento, igual eu falei logo no começo, de não fazer tantos planos assim para o futuro mais distante e pensar um pouco mais no agora ali e de como agora pode influenciar lá na frente, porque a gente não tem certeza de como as coisas vão acontecer. E eu também, assim como Delano, eu voltei para casa dos meus pais. Eu moro fora de casa desde os 18 anos, então já são 10 anos ali que eu não convivia assim tanto tempo com eles. E até tive que reaprender assim no começo a como lidar assim, com essa convivência diária, né, com meus pais. E agora tá super tranquila, na verdade eu vi que eu gosto muito, é muito bom, né, tá com a família, ter a mamãe cozinhando pra gente, foi uma adaptação muito tranquila. Mas acho que todo mundo vai se reinventando, isso com certeza. Bom, gente, nós vamos encerrar, mas tem duas questões, e eu tinha prometido de não deixar nenhuma de fora, elas são relacionadas a mim. O Ricardo Lima e a Isabela Nascimento. O Ricardo fala, o psicólogo estar a serviço dos resultados ou da preservação física do atleta? Qual o limite ético? Olha, a psicóloga do esporte, ela existe por causa do esporte. Ela precisa de saber, a pessoa precisa de saber de qual esporte ela está trabalhando. Se ela estiver no esporte social, no esporte escolar, no esporte de rendimento, porque cada um desses esportes tem uma lógica diferente. O esporte de rendimento, a lógica é de seleção dos melhores, né? A lógica do esporte escolar ou social é de inclusão de todo mundo. Então, se ele sabe que está no esporte de rendimento, ele precisa saber todas as regras que estão de exigência, inclusive quais são as cobranças que ele vai sofrer. Né? Não é que ele vai ceder, não a isso e desconsiderar o valor do atleta ou a importância da condição do atleta física, mental, porque é o atleta a peça mais importante, ele o mais importante, é como o Delano falou, ele é que faz a cena, né? Faz a coisa se movimentar. Então é preciso que você cuide dele, ele é o principal, né? Só que você também precisa saber como cuidar dele para que ele consiga desempenhar o seu melhor. Então você precisa saber fazer isso acontecer. Né? Então, eu acho que não tem nenhum dilema ético em você estar no esporte de rendimento, embora você tenha que saber que em alguns momentos, né, você vai ter que trabalhar com o atleta para ele conseguir suportar aquilo que ele escolheu, né? Ou então você ajudá-lo a suportar. Né? A última, Paula, você como psicólogo, o que diria dessa área em quesito as oportunidades dentro da área? Eu acho que a psicologia do esporte está crescendo
e crescendo muito, e principalmente depois da resolução que o Conselho Federal transformou a psicologia do esporte como uma especialidade dos psicólogos e das psicólogas. E aí todo um movimento da nossa categoria, né, foi se criando, inclusive, com criação da Associação Brasileira de Psicologia do Esporte, e assim, com um movimento para qualificar os profissionais dessa área, e para, com isso, ir abrindo possibilidades de trabalho e também da sensibilidade dos clubes, dos projetos sociais, né, saberem da importância da nossa contribuição. Então, acho que nós estamos num movimento de crescimento da psicologia do esporte, né? Então, gente, eu queria agradecer muito, né, a presença de vocês que ficaram até agora, mas agradecer também todo mundo que esteve aqui, né, conosco, e a gente espera realizar outras lives com temas que sejam interessantes e que despertem em vocês curiosidade para frequentar. Queria agradecer ao Igor, como representante, conselheiro do Conselho, e a Renata e o Delano, pelas, né, contribuições e pela originalidade da fala deles, porque eles foram muito verdadeiros e deram o seu testemunho de como que estão enfrentando esse momento. Então, a gente encerra aqui a transmissão com o meu agradecimento, e a gente se vê em outra oportunidade. Vamos ver se daqui a uns 15 dias, 20 dias de novo. Ok? Bye!